Em setembro, completa 40 anos de um lançamento feito na Europa que repercutiu em várias partes do mundo, dentre elas o Brasil. Em setembro de 81, no Salão de Frankfurt, a Opel lançava o seu novíssimo carro médio, o Opel Ascona, na sua terceira geração, mais conhecido como Opel Ascona C. Vamos ver um pouquinho desse salão mais adiante num vídeo de época. Ao mesmo tempo, no Reino Unido, era lançado o Vauxhall Cavalier, que nada mais é do que um Opel Ascona de terceira geração para o mercado daquele país. A geração C do Opel Ascona foi importante para o mercado brasileiro, pois deu origem ao carro médio de maior sucesso em nosso mercado nos anos 80, o Chevrolet Monza, que foi lançado aqui em abril de 82, poucos meses depois do seu lançamento na Europa, algo não muito usual. Ele foi lançado aqui numa carroceria exclusivamente desenvolvida ao mercado brasileiro, a versão hatch duas portas, originalmente com motor 1.6. Há várias fontes de informação sobre a história do Chevrolet Monza, então aqui o nosso foco será sobre a história do Ascona, e depois exploraremos os detalhes de um Opel Ascona C hatch 4 portas e suas diferenças com o modelo brasileiro. Mas a história do modelo não começa em 1981. Vamos lá para o longínquo ano de 1970. Das ist Schulzens neuer Ascona. Schätzchen, ich muss noch was besorgen. Na, was ist denn? Darf ich... Den Schlüssel? Ja, den Schlüssel, na gut. Und vergiss nicht, um 7 Uhr wird gegessen, hörst du? Ja. Vergiss nicht, Punkt 7 Uhr. Tschüss. Übrigens, der Ascona ist nicht nur ein Familienauto, er hat sich auch auf harten internationalen Rallyes bewährt. Er liegt satt auf der Straße, ist spielend leicht zu beherrschen, robust, sportstark und wirtschaftlich. Opel Ascona. Die Freundschaft wächst mit jedem Kilometer. A primeira geração do Opel Ascona foi conhecida como Opel Ascona A. Foi produzida entre os anos de 1970 a 1975, tendo sido produzidas 692 mil unidades desse modelo. É inegável alguma semelhança com o Chevette de primeira geração feito aqui no Brasil, que nada mais era que um cadete alemão. Ele foi fabricado nas versões sedã, duas portas e quatro portas. Era equipado com tração traseira, tinha motores com uma ampla gama de tamanhos, todos a gasolina, variando no seu tamanho de 1.2 a 1.9. O marketing do Opel Ascona A apelava para o uso familiar, mas também o uso esportivo do carro. Foi vencedor do Campeonato Europeu de Rally de 1974. Posteriormente ao lançamento das versões sedã, foi lançada a versão perua, que era chamada de Opel Ascona A Voyage. Dieses neue Auto bringt Fahrkultur. Fahrkultur heißt zuverlässige Motoren. Fahrkultur ist die Straßenlage eines Rallye-Meisters. Fahrkultur ist aber auch viel Komfort und Platz für 5. Fahrkultur, das ist der neue Opel Ascona. Ein Wagen, der vom Start weg klasse ist und Sie auf Jahre hinaus behält. Der neue Opel Ascona. Fahrkultur durch reife Technik. A segunda geração do Opel Ascona foi conhecida como Opel Ascona B, produzida entre os anos de 1975 a 1981. Foram produzidos 1.200.000 carros dessa geração. Tendo um design muito mais refinado e elegante que a geração anterior, foi um sucesso absoluto de vendas. Em seu design, já vemos elementos do que viria a ser no futuro o Ascona C e o nosso Chevrolet Monza, como faróis trapezoidais, a saída de ar na coluna C
e a curvatura no pé da coluna C, conhecida como Hofmeister Kink, um elemento de design muito usado nos anos 70 e 80. Versões sedã 2 portas e 4 portas foram disponibilizadas. A perua foi descontinuada e nunca houve uma versão hatch desse modelo. Ele também era equipado, assim como seu antecessor, com tração traseira e uma ampla gama de motores, variando de 1.2 a 2.0. Particularmente para o Opel Ascona D, existiu o motor 2.4. Este último equipava o esportivo Opel Ascona 400, que foi utilizado em rallies e foi campeão mundial de rally. Também essa geração recebeu a versão diesel e ganhou em 1980 a injeção eletrônica L-Jetronic. Em 1982 foi vencedor do Campeonato Mundial de Rally. A terceira geração do Opel Ascona foi conhecida como Opel Ascona C e foi produzida entre os anos de 1981 a 1988. Falaremos dessa geração ao longo do vídeo. A geração C do Opel Ascona foi a sua última geração e foi sucedida pelo Opel Vectra A no ano de 1989. Versões sedã 2 portas e 4 portas foram disponibilizadas, bem como a versão hatchback 4 portas, inédita até então. Uma significativa mudança em relação à geração anterior foi a tração dianteira, que era a tendência de modernidade da época. A gama de motores variava de 1.3 a 2.0, todos a gasolina, e uma versão diesel foi disponibilizada. Em qual ambiente nasceu o Ascona C, a última geração do Ascona que deu origem aí ao nosso Chevrolet Monza? Bom, tudo começou na crise do petróleo em 1973. Essa crise parecia ter decretado o fim dos grandes carrões americanos. E por quê? O preço do barril do petróleo foi multiplicado mais ou menos por 3 do dia para a noite. Olhando o gráfico, em 1973, ali na primeira setinha da esquerda, a gente vê que o preço do barril do petróleo foi de 18 para 54 dólares. Isso deixou o mundo de ponta cabeça. Mais do que nunca, os consumidores no mundo todo queriam carros menores, mais eficientes e racionais. A indústria japonesa, com seus carros compactos, já vinha aumentando sua participação no mercado americano desde os anos 60. As grandes montadoras americanas ensaiaram reações em meados dos anos 70, dentre elas a GM, criando carros menores e mais eficientes. Bom, pelo menos eles tentaram, né? A experiência não deu muito certo. Os japoneses continuavam avançando sobre o mercado americano porque eles já tinham muito mais tradição com esse tipo de carro. Por volta de 1979, mais uma crise do petróleo e o barril dobra de preço. A GM novamente busca uma solução para um carro compacto e racional, que concorresse com os eficientes e baratos carros japoneses já tradicionais no mercado. A solução adotada foi uma plataforma compacta, eficiente e mundial, que reduzisse os custos de produção. Essa seria a tal da plataforma J. Motores pequenos, para os padrões americanos, com tração dianteira, perfil aerodinâmico para a economia de combustível e preço acessível graças aos menores custos de produção de uma plataforma comum a diversos mercados ao redor do mundo. O Ascona se torna o segundo automóvel da Opel a ter tração dianteira, depois do Kadett, se alinhando assim com seus concorrentes mais diretos.
A tração dianteira foi destaque no seu lançamento na Europa, como mostram as revistas especializadas da época. Ela significava mais segurança, economia de construção e produção e principalmente eficiência no consumo de combustível. Como em todo projeto automotivo, a criatividade inicial dos designers foi imensa, como podemos ver nos esquetes iniciais do projeto. Mas essa criatividade toda foi sendo adequada aos objetivos econômicos da GM, às limitações de engenharia e produção e, sobretudo, ao que pediam os consumidores dentro desse ambiente de crise aguda da década de 70. A esportividade dos Asconas A e B agora cederia lugar a um design conservador e limpo, que caísse no gosto de consumidores de mercados tão distintos quanto o alemão e o brasileiro. A racionalidade ganhou espaço e foi o fator orientador do desenvolvimento do projeto da terceira geração do Ascona. Interessante notar que depois do lançamento do Ascona C, em 81, o carro que foi vencedor do Campeonato Mundial de Rally de 1982 foi o Opel Ascona 400, que é um Opel Ascona B de segunda geração, confirmando assim o caráter esportivo das gerações anteriores do Ascona. O Ascona C nasceu para ser careta. Por trás do desenho atraente e moderno do Ascona C, a mente do artista plástico Hans Nauheimer. Hans também trabalhou em outros projetos importantes da Opel, como os Astra e Calibra. Diversos embates entre os criativos designers da Opel e os pragmáticos financeiros da GM, que queriam reduções de custo, aconteceram durante o projeto e desenvolvimento do Ascona de terceira geração. Uma das histórias curiosas sobre o embate entre designers da Opel e executivos da GM, que exemplificam essas simplificações do projeto, se referem às rodas. Os designers queriam rodas no tamanho 15 polegadas para toda a linha, mas acabaram prevalecendo as rodas de medidas de 13 polegadas, na absoluta maioria dos modelos fabricados. E para modelos mais especiais e esportivos, foram destinadas às rodas de 14 polegadas. Nenhum modelo teve rodas de 15 polegadas. Ou seja, isso exemplifica bem a preocupação da GM na redução de custos. Hoje em dia, quando se vê um Monza nas ruas do Brasil, não se imagina sua origem no Opel Ascona C, muito menos quais seriam os concorrentes do seu irmão europeu há 40 anos atrás. A seguir, nós vamos ver alguns dos concorrentes diretos do Opel Ascona. E quem diria que a Volkswagen da Alemanha escolheria justamente a cidade de Ascona, na Suíça, para a apresentação do seu novo carro Passat. No caso da BMW Série 3, a Opel entendeu que o Ascona GT tinha muitos atributos e um preço muito competitivo, então seria um bom competidor para as BMWs de entrada. Assim como o Monza brasileiro teve 3 facelifts, o Fase 1 de 82 a metade de 85, o Fase 2 de metade de 85 a 87 e a versão final de 88 a 90, o Opel Ascona de terceira geração, ou Opel Ascona C, também teve 3 facelifts nos mesmos anos e com mudanças estéticas semelhantes às que foram introduzidas aqui. Por lá eles tiveram o Fase 1 de 81 a 84, o Fase 2 de 85 a 87 e a fase final em 88. Lembrando que a partir de 89 o Opel Ascona C evoluiu para o Vectra A. A versão que vamos analisar é do segundo facelift, o Fase 2. Então, quando você ver as características do Ascona que vamos analisar,
Tenha em mente, para comparação, um Monza 85 Fase 2 SL. Assim como os facelifts brasileiros, características de acabamento interno e externo foram sendo aprimoradas. Lembrando que a nomenclatura Fase 1, Fase 2 e Fase Final para o modelo alemão é simplesmente uma simplificação para comparação com o Chevrolet Monza brasileiro. Vamos ver agora um Opel Ascona. A gente vai dar um giro em volta dele para ter uma ideia do carro. E aí depois a gente vai parte a parte comentando sobre os detalhes. Vamos fazer o jogo dos 7 erros, né? O que tem de curioso e diferente entre o Monza gringo, que é o Opel Ascona, e o nosso Monza. Tá aqui. Ele está com a placa europeia, a placa original dele, foi a última placa que ele teve lá. A gente pode ver a data aqui, agosto de 85, é a data em que ele foi faturado. Ele é um carro 85, fabricado em 85. Aqui no Brasil ele foi registrado como modelo 86. Então é um Opel GL, Ascona GL. Ele se equipararia ao Monza SL. Aqui é a lateral dele. Ele vinha com roda de liga? Não. Essa roda a gente colocou. Essa roda é de um modelo chamado Opel Manta. Casou bem. Originalmente ele vem com roda de ferro e calota. Então vamos começar a falar dos detalhes. E a gente vai começar pela frente. Você vê, vídeo profissional, com o dedo na frente da lente. Mas a primeira diferença mais óbvia que todo mundo comenta, né, é o para-choque inteiriço, né? Não existe divisão entre o para-choque e a polaina, é uma peça só. Interessante que eu tirei o para-choque, mas eu não lembro como é que é aqui dentro. Não lembro como é que é a alma, se ela termina aqui e aqui é só plástico, não lembro mesmo. Ainda no para-choque, a segunda diferença é o espaço para a placa, que é um espaço muito maior, quase o dobro do espaço da placa comparado ao brasileiro, por motivos óbvios, né? A placa de lá é muito maior. Ele já vinha com esse bigodinho, que tinha aqui também no nosso. O painel
inferior nunca mudou lá na Europa, sempre foi esse painel inferior, de 81 até 88, ao contrário daqui no Brasil, que mudou a partir da metade de 85 para cima. Esse painel foi usado de 82 até metade de 85. O farol de milha, de milha não, né? Neblina, o sistema que prende ele é o mesmo sistema usado aqui no nosso Classic. Ele tem dois parafusos na diagonal que prendem uma chapa metálica atrás, e essa chapa metálica ela tem um alojamento onde vai uma porca. Você afrouxa a porca, acerta o ângulo do farol e aperta a porca novamente. Ainda aqui no painel, vocês observam que em volta da dobra aqui tem uma marquinha, né? Uma marquinha escura. É porque nesses dois buracos aqui vem originalmente uma tampa. Duas, aliás, né? Uma para cada buraco. E essa tampa é para evitar a entrada de ar no radiador. Provavelmente usada no inverno. Essa tampa ela é marrom também, é da cor do bigodinho e do para-choque. E essa preocupação com ar frio entrando é interessante, né? Porque entre o painel inferior e o para-choque existe essa borracha que protege. Você pode ver que ela vai por todo o perímetro, protegendo de entrar ar frio. Você coloca a tampa aqui, tem essa borracha aqui, aí você só tem como entrada de ar a grade, que é esse espacinho pequeno aí. A grade marrom seguindo padrão de para-choque e bigodinho. Um farol, esse carro é um carro 85, o farol já dá pra gente notar uma grande diferença entre os 85 brasileiros e os 85 de lá. Esse farol aqui só saiu aqui no Brasil em 88 até 90 e lá na Europa saiu em 85. Nesse segundo facelift que foi feito em 85, porque lá na Europa tem o fase 1, que vai de 81 a 85, o fase 2, que é de 85 até 87, e o fase 3, que é o último modelo, que só saiu em 88, né? Então, as datas de facelift ou de mudanças visuais aí, a gente não pode dizer que chega a ser um facelift, mas as mudanças aí, elas aconteceram mais ou menos na mesma época lá e aqui. Lançamento até 85 fase 1, 85 a 87 fase 2 e depois seria um fase 3, 88 lá e 88 a 90 aqui. Então, esse farol não tem o chanfrado, né? Nem a lanterna. Duas outras curiosidades. O para-choque brasileiro, ele segue essa linha de corte aqui, ó. O para-choque do Ascona tem esse plástico adicional que dá um fechamento melhor, você enxerga menos o painel embaixo do farol. Depois eu vou mostrar um detalhe que todo Ascona e Monza tem, que é onde vai o alojamento do limpador de para-brisa, limpador do vidro do farol. Uma coisa legal que todo Monza tem é esse vinco aqui no meio do capô.
E no caso do Ascona, não dá para ver no vídeo, mas esse vinco ele vai desaparecendo, mas ele chega até aqui. Ele chega quase até o fim do capô, dividindo o capô em dois. É muito sutil, mas ele vai pela peça toda. A borracha tem esse acabamento que não é cromado, é um acabamento preto, original, de fábrica. Olhando de longe dá aquela impressão de que o vidro é maior e as colunas são menores, né? Então dá um acabamento visual interessante. Não tem vidro verde, não tem aquele verde aqui em cima, né? O Ray-Ban. E o espelho é colado no vidro, não é parafusado no teto, como no brasileiro. Bacana? Vamos continuar. Lateral, vamos dar uma olhada no perfil dele. Eu acho um perfil bacana, eu acho um perfil elegante, bem aerodinâmico. Gosto dessa inclinação aqui. Vamos falar dos detalhes. O que chama atenção aqui no gringo é o para-barro, de gosto duvidoso no Brasil e padrão lá na Europa. Eu acho legal o para-barro. A gente olhando por dentro das caixas e emendas, pontos de solda, totalmente parecido com o brasileiro. Não tem muito que falar que é diferente, que tem mais solda, menos. Aqui é uma das saídas de ar. A porta traseira é que nem a do Monza 4 portas, exceto pelo arco de porta, que é diferente. Aqui uma curiosidade é que aqui dá para ver bem. A maçaneta é lisa. No Monza ela tem um estriado aqui. O friso igual ao nosso. As borrachas. Friso de porta igual, com exceção que é marrom. Não tem o escrito do lado, né? Então ele é inteiriço. Agora uma coisa bacana que a gente vai percebendo. Se vocês olharem no arco da porta do Monza, vocês vão perceber que tem um rebaixo, né? Aqui. E por que existe aquele rebaixo? Aqui a gente olha aquilo assim, no Monza a gente não tem ideia. Esse rebaixo é justamente para a colocação desse friso de acabamento. E aí a gente pode se perguntar, por que tem esse friso de acabamento? Na verdade, você olhando de longe, dá a impressão que os arcos, né, esses arcos superiores aqui, eles são menores, são mais finos. Então dá a impressão de que o vidro é mais amplo, a área envidraçada é mais ampla. É um acabamento interessante, dá um efeito interessante. Por ser uma versão básica, não tem nem arco de porta, nem coluna pintado em preto, é na mesma cor do carro. Não tem nada escrito no friso, mas tem o modelo na lateral, o GL ali. Uma diferença interessante e marcante é o retrovisor. Se vocês observarem o retrovisor, aqui é bem mais grosso do que na versão brasileira, e isso daqui é borracha, não é plástico. Ou deve ter uma estrutura de plástico dentro, mas é toda revestida em borracha. Aqui é igual, mas aqui ó, borracha.
Depois eu vou ver se eu coloco uma foto cortando o vídeo para vocês compararem. Antena manual, simplona, para barro. Roda aro 14. Buzina. Ele não tem protetor de cárter e não tem protetor das polias. E nem tem espaço para colocar parafuso. Para colocar o protetor das polias. Para falar um pouco da traseira, tudo que a gente vê aqui é original e de série do carro. O escapamento tem esse um pouco voltado para baixo, ele não é aquele escapamento como a gente tem nos Monzas quadrados aqui, mas ele também não é tão voltado para baixo quanto o escapamento do Monza Tubarão. Caixa de step normal, pintado de preto, não na cor do carro. Aqui a gente vê no painel inferior tem uma faixa pintada de preto. Não sei porquê, ela é pequena, não dá uma diferença estética. Não sei, realmente não sei o porquê. E, gente, mostrar suspensão, essas coisas é bobeira, é tudo igual, nada muda. Para-choque inteiriço, emenda de painel idêntica à do brasileiro. Uma outra coisa interessante, assim como o farol saiu em 88, aqui é o que saiu em 85 lá, a lanterna também. A lanterna aqui já tem esses frisos pretos. Só saiu em 88 aqui. E lá saiu no segundo facelift, né, no fase 2. Esse painel de acabamento. Acho que dá um efeito bacana também. Parecido com o que vinha como acessório aqui no Monza Hatch. Tá aí a marca. Modelo do carro, motorização, fechadura diferente, né? Me lembra aquela da Brasília, tinha um puxadorzinho aqui. Uma coisa que não dá para ver aqui, mas eu vou postar uma foto, vou colocar uma foto, é que o painel, onde tem esse extensor de lanterna, esse acabamento, o painel metade de chapa, né? A chapa é afundada, tem um relevo para dentro. Aqui não dá para ver, mas é diferente. Vem esse aerofóliozinho. O limpador ele para de pé, o que para mim faz todo sentido se a gente for pensar em aerodinâmica. Seria realmente melhor que ele ficasse parado de pé, ao contrário do brasileiro, que para na horizontal. Porque o ar vem pelo teto, vai descendo por aqui e vai encontrar aquela barreira aqui. Aqui não, né? E por fim, para a gente terminar a parte da traseira, o vidro e a tampa. A tampa, numa primeira olhada, é igual, mas analisando com mais detalhe, não. O vidro é colado, é como no Cadete, né? A gente vê a borracha aqui, é uma borracha diferente. E no brasileiro aqui, né, aqui é um ângulo de 90 e
no Ascona é curvo também. Não sei dizer se em termos de infiltração de água se é melhor ou se é pior. Bom, esse é um carro original, a tampa não tem nenhum sinal de ferrugem. Ruim não deve ser. A parte traseira é basicamente isso. Vamos olhar aqui a parte interna. Dianteira. Lateral de porta, em tecido e curvinho. Esse curvinho, ele é meio rústico assim mesmo. Eu pensava que era sujo, mas não é. Eu tentei limpar e não... Realmente ele é todo rajadinho. Puxador de porta, essa parte aqui pegou mais sol, tá manchada. O porta-mapa é o mesmo do nosso fase 1. O carro não tem vidro elétrico. E a trava no fase 2 europeu é como no fase 1 brasileiro. Aliás, é como no 82 brasileiro. Porque o Monza 82 tem a trava aqui. O Monza 83 tem a trava aqui. 84 aqui. 85 fase 1 aqui. E no 85 fase 2 ela migra para cá. Então esse setup de porta é igual ao nosso 82. Espelho manual, controle ali. Sempre lembrando que a gente está comparando esse carro, que é um GL, com um Monza SL. O Monza SL, ele tinha uma... É até difícil achar a foto. Eu tenho do 84 fase 1 e do 88. Eu não tenho do 86, mas é tudo igual, não mudou nada. O Monza SL, ele é todo em corvinho, não tem nenhum tecido. O puxador é aquele puxador pequeno, parece puxador do Chevette antigo, né? Ele fica nessa região aqui. E não tem porta-mapa, ou porta-treco. É uma pobreza franciscana. Então nós estamos comparando esse GL, vamos pensar sempre no SL, não no SLE. Aqui uma coisa interessante, o limitador de porta é preso aqui nesse dispositivo, que no brasileiro é preso por parafuso de cabeça sextavada e aqui é ponteado, é soldado. Painel de pobreza franciscana, é como o nosso SL, fase 1, fase 2, fase 3, não muda nada. Quadro de instrumento. O volante é igual ao do Cadete, comando de seta e de lanterna. Embora a instrumentação seja como no fase 1, o grafismo é como no Cadete. E o resto é tudo igual, gente. O rádio não é um rádio original, mas é um Blaupunkt de época. Esse rádio foi feito em 85. O relógio é igual ao nosso, com a diferença de que não está escrito quartz, está escrito quartz. Isso daqui o dono colocou, deve ser para pendurar celular, alguma coisa assim. Não tem chave, igual, porta-luvas, sistema de ventilação igual. Só que esse painel, ele já é, não dá obviamente no vídeo para ver, mas ele já é acolchoado. É o mesmo tipo de material que saiu no nosso Monza 96. Ele não é um plástico rígido. Ó. Aqui dá pra ver, ó. Os furinhos têm esse acabamento.
Ele tem alto-falante no painel. E diferente do nosso também, na hora que eles injetam o painel, ele tem esse acabamento aqui, para diminuir o espaço entre a coluna A e o painel. O nosso não tem, fica um buracão aqui, tem até teia de aranha. O manopla de câmbio igual os do fase 1 aqui, e fase 2 até 87. O console, né? Ele lembra muito do Tubarão 93 em diante. A altura da alavanca de câmbio eu acho excessiva, não gosto, muito alta. Ali é o espaço, né, para o módulo de injeção eletrônica. Então ele é todo marrom por dentro, né, monocromático. Aqui o tecido, um tecido não é veludo, é um tecido mais grosseiro. Aqui o espelho colado no para-brisa. Aqui em Corvim, o teto ele é nesse material aqui furadinho. E uma coisa interessante, vocês estão vendo? Isso daqui é a borracha da porta, gente. A borracha da porta ela é feita em 2 tons. Preto aqui e bege por dentro. A luz já é do modelo Tubarão. Tem um espelhinho aí. Controle do teto solar, que é manual. E aqui o teto solar. O puta que eu pariu. O cinto. Um pouquinho diferente do nosso, mas enfim, isso não interessa, de 3 pontos. Aqui a alavanca de câmbio tem esse acabamento. Um porta-moeda que o dono anterior colocou. E é isso, a parte da frente é isso. Ah, já ia esquecendo. Uma coisa interessante, talvez não dê pra ver aqui. Ou dá? Dá. Toda a parte de baixo do painel é coberta por essa espuma, né? Por essa... Aqui dá pra ver, né? Daqui lembra um pouquinho aquilo que separa, aquele revestimento que vai atrás do banco do Monza Sedan. Ele vai atrás, na verdade ele vai, não atrás do banco, né? Ele vai naquela separação do porta-mala com a cabine principal do carro, revestido com uma espuma atrás. Então é dos 2 lados que tem essa proteção aí. A parte de trás, nenhuma grande novidade. Aqui a gente tem que comparar com o Monza SL, né? 4 portas, claro. Aqui tem também uma saída de ar aí, auxiliar, junto com essa daqui. Aquilo que eu falei, a borracha injetada em 2 tons. Aí aqui ela vai por debaixo daquela capa plástica. O sistema de rebatimento do banco também é 1/3, 2/3, igualzinho do nosso Monza Hatch, tudo igual, nada muda. Aqui só teve no nosso SR essa presilha aí para segurar os cintos de segurança, igual o nosso, igual, né? Que é para levantar e ter um acesso mais fácil pro porta-mala.
Aqui já tem cinto 3 pontos nas laterais. E o abdominal no meio. Sistema de abrir e fechar igual, com uma pequena diferença. Ele tem aqui um plástico que ele rebate quando você fecha. Um tipo de um protetor. Que eu imagino que é para quando você coloca coisas no porta-malas, as coisas não engancharem aqui, ou o próprio cinto de segurança não enganchar aqui e você bater o banco e travar. E tem isso aqui também, não sei para que é. O cinto sai daqui de trás. Os acabamentos de coluna são injetados, tá? São em plástico injetado. No nacional é tecido. Ou seja, facilita a vida. No caso do gringo. E aqui são os alto-falantes traseiros originais de fábrica. Ele tem essas telas que são diferentes. A tela do brasileiro é metálica e essa daqui é de plástico injetado. Mas a dimensão do alto-falante é a mesma. E vocês veem o desenho e a divisão desse tampão é o mesmo do nosso. A parte de trás, deixa eu baixar o tampão aqui, é um copia e cola, né, do Monza, ou o Monza é um copia e cola desse. Tampão igual, mas o material é diferente. Não é acarpetado por baixo. Ele parece como se fosse um papelão, tá até meio trincado aqui, preciso passar uma tinta aqui, dar uma melhorada nisso, mas ele parece ser um papelão coberto com essa tinta plástica, enfim. Mas é tão porcaria quanto o nosso. E aí tem uma diferença que eu acho bacana, né? Como eu disse antes, essa coluna aqui, que é a coluna D, né? Ela seria a C no hatch brasileiro. Ela é revestida nesse plástico injetado, moldado, né? No Monza hatch é tecido e segue por dentro tudo em plástico injetado. No Monza hatch, no Monza SR brasileiro, isso daqui é a lata. Ou seja, quando você entra com qualquer coisa aqui, com o tempo você vai riscando tudo. E aqui é esse plástico. Claro que se você colocar coisa pesada e bater aqui, botijão de gás, esse tipo de coisa, vai quebrar, né? Então, ele é melhor, ele é mais bonito, desde que seja uso civil, não uso soviético. Não tem aquelas saídas de ar que tem no hatch brasileiro. Tem uma luzinha ali parecida com o Brazuca. Muito igual aqui por dentro. Ali a gente pode ver o dispositivo do cinto, né? Que vai ancorado na lateral aí, nessa estrutura do carro. Aquele protetor, provavelmente para não deixar a compra engastar ali na... É muito parecido, né? Tirando os detalhes, né? Ele tem detalhes que são diferentes, mas a gente nota que o carro é o mesmo. O carro é o mesmo.
mas o cuidado de construção e os materiais são outros, né? Então tá aqui, ó, carpete. Nada excepcional, carpete, forração, com pouco pelo curto. E aí tem essa, em vez do cobertor de, o pessoal fala cobertor de mendigo, né? Tem esse, ó, politicamente incorreto. Tem essa, é uma borracha, um tapete de borracha com essa espuma por baixo. O porta-ferramenta é em isopor, não é em espuma. E tem essas mantas é isso aí. Tampa idêntica. Igual. Acabamento igual. Só muda mesmo a questão do vidro. Até o sisteminha de prender igual. Pra quem tem mãos a hatch vai reconhecer. Vai preso nesse parafusinho aqui. A panorâmica aqui. Essa parte de trás do banco é um tecido bem... como se fosse um veludo, mas muito fino, muito fraquinho. Tecido mais grosso é esse daqui, mais resistente. Parece muito desses carros mais modernos, ou seja, um tecido ruim. E indo para os finalmente, vamos ver um pouquinho do cofre do motor. A primeira diferença que a gente vê aqui é que ele já tem uma forração moldada. Isso daqui só foi sair no Tubarão e nas versões de topo, né? Classic. Se eu não me engano. Os outros Tubarões eu acho que não tinha essa forração. Mas enfim, me corrijam se eu estiver falando besteira. Mas dos 90 para baixo, 82 a 90, nenhum saiu com uma forração pré-moldada como essa, né? Eram aquelas três peças grudadas no capô. Haste igual, tudo igual. Sistema de fechamento igual, nada diferente. E aqui uma panorâmica, né? Igual, sistema de ventilação, sistema de limpador de para-brisa, aquela manta asfáltica dentro dessa caixa onde cai a água, sistema de freio igual, sistema de arrefecimento igual, muda a tampinha, traquitanas elétricas. Aqui, novamente a gente vê uma mudança, se não funcional, né? Mas é uma mudança estética. A gente vê que o acabamento aqui, o isolamento acústico da parede corta-fogo é moldada. E nos brasileiros da mesma época é aquele Toroflex, né? Que é como se fosse aquele cobertor de mendigo com uma cobertura preta que vai colada aí, né? Esse já é um moldado. Equipado com a LE G-Tronic. Essa injeção ela é muito parecida com a do Monza 500EF. Ela tem avanço a vácuo, por isso que é parecida com a do 500EF. A dos Monzas
Classic 93 e Cadete GSI o avanço é feito pelo módulo EZK. Um motor igual. Sistema totalmente similar. Ali está um MAF, entrada de ar igualzinha do brasileiro. Caixa do filtro, né? Igual. A mangueira tem uma derivação. Ela não é igual a do 500CF. Ela tem uma derivação aqui. Essa derivação, ela cai nessa válvula adicionadora de ar. Quando o carro está frio, ela libera mais ar. À medida que o carro vai esquentando, ela diminui, ela restringe a passagem de ar. Então você liga o carro, ele está a 1000 RPMs, frio. E à medida que ele vai esquentando, essa válvula vai fechando e ele continua a 1000 RPMs, 800 ou o que seja. Aqui nessa derivação de ar tem esse T que vem para cá e cai nessa válvula que não existe na nossa injeção LE Getronic. Essa válvula ela abre e fecha adicionando ar dependendo da marcha do carro. Eu estava pesquisando e a respeito dessa válvula. Ela serve para injetar ar em determinado momento, empobrecendo a mistura. E segundo o que eu li, é para reduzir emissões. Aqui o sensor de curso, né, de posição da borboleta. É um sensor que mede borboleta totalmente aberta ou totalmente fechada, ele não tem medição intermediária. A TBI, e ao contrário, ela é inversa, né, da TBI do 500EF. A do 500EF, o cabo e o sistema de abertura é desse lado e o sensor de posição da borboleta é do outro lado. Uma curiosidade aqui é que essa borboleta ela abre como se fosse em 2 estágios. A gente vê que é um mecanismo bem mais, tá vendo? É um mecanismo mais complexo. Enfim, coisa de alemão. Direção manual, não é hidráulica. Esse carro não tem... É interessante, né? O pacote de acessórios. É um carro que tem injeção eletrônica. Tinha o maior motor na época, em 85. Injeção. Não tem trava elétrica, não tem vidro elétrico. Tem desembaçador. Não tem retrovisor elétrico. É interessante. Mas tem temporizador do limpador de para-brisa, né? Tem um esguichinho ali, limpador traseiro com esguicho também, e o resto é igual, não muda. Muda um pouquinho aqui a ignição eletrônica, que é Bosch também. Sistema de bico é diferente. A gente vê aqui é como se a flauta fosse solta, ou a flauta não é conectada diretamente. A única conexão da flauta com o bico é essa mangueira, né? Você vê que tem uma sede aqui. Essa sede ela prende o bico e o bico é conectado com a flauta através da mangueira. No brasileiro, a flauta é que segura o bico no bloco. Quase no bloco, né? No fim do coletor aí. A buzina lá embaixo, farol igual, apesar de ser marca diferente. Tudo muito parecido.
detalhes. O perfil da chave é diferente. O corpinho aqui, esse corpo aqui, ele é o do Corsa brasileiro, né? A chave dele, original, ela é como a do Monza, né? É retangular aqui, com símbolo Opel, e essa parte aqui onde tem um perfil é o mesmo que a gente está vendo aqui. Vou mostrar um pouquinho o teto. Vamos abrir ele. Dá um pouquinho de longe. E é bacana porque ele tem esse defletorzinho aqui que faz uma puta diferença na estrada, em velocidade. Uma vez esse defletorzinho ele ficou preso, meu, dá uma zoeira de vento dentro do carro. Aí eu consegui soltar, voltei a andar. Meu, você anda na estrada, velocidade, tranquilo. O vento não turbilhona lá dentro. Funciona muito bem, já peguei chuva, não entra água. 100%. Acho que agora não esqueci mais nada.